Olá, pessoal! Eu tô muito contente, eu sempre tô, né? Eu sempre falo isso, mas é porque eu já fiquei feliz de vocês terem participado da primeira aula e tô mais contente ainda de vocês estarem aqui de novo, porque educação não é uma coisa que a gente entra em contato uma vez e tá tudo resolvido. Educação a gente precisa sempre ficar em contato, estudando, trocando experiências pra gente garantir um resultado legal, que é o que a gente mais quer para os nossos filhos. Então, na aula de hoje, para completar o que eu prometi, né, da aula passada, que a gente fez ao vivo, eu queria falar de duas coisas para vocês. A primeira, que são como se formam as principais crenças relacionadas ao dinheiro, especialmente as crenças limitantes. E a segunda parte, a gente vai falar então como a criança aprende sobre o dinheiro. Eu vou tentar não me alongar muito aqui, porque senão a gente acaba demorando, acaba que vocês vão fazer outra coisa, então segura a onda, fica aqui que eu prometo que vai ser bem legal. Bom, a literatura, a psicologia financeira, a psicologia que estuda a parte da relação com o dinheiro, catalogou já muitos comportamentos financeiros em geral limitantes, mas a maioria desses todos aí podem ser agrupados em 4 grandes grupos. O primeiro grupo é um grupo que vocês já devem ter visto muitas pessoas com esse comportamento. Aliás, antes de continuar, só deixa eu falar uma coisa importante. Nenhuma pessoa é 100% um perfil ou outro. A maioria de nós tem um pouquinho de cada um deles. O que é mais importante você, quando estiver ouvindo essas crenças, aqui nessa aula, nesse momento, não é só pensar no seu caso, é pensar em como a gente passa isso para os nossos filhos, porque esses estudos que eu comentei, eles já mostraram que a maioria, essas crenças financeiras, elas são do que a gente chama de intergeracionais, é o que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, são coisas que vão se passando de geração a geração. E depois a gente vai poder ver como é que a gente faz para não repetir isso com os nossos filhos. Mas então, assim, o que é importante entender é que não tem um perfil só para cada pessoa. Normalmente a gente tem um pouquinho de cada um. Então vamos lá. A primeira que eu falei é a aversão ao dinheiro. O que é essa crença? O que ela diz? É uma pessoa que não necessariamente ela foi privada de dinheiro ou de condições saudáveis na infância. O que normalmente causa essa crença são memórias de situações que fazem ela se afastar do dinheiro inconscientemente. Isso é bem importante de ser dito. A aversão ao dinheiro pode ser, por exemplo, para vocês entenderem melhor, é uma criança que cresce ouvindo os pais ou pessoas do seu ciclo de convívio brigando por causa de dinheiro. Normalmente essa criança cresce com aversão ao dinheiro. E o que isso significa é que às vezes ela vai para o trabalho, ela vai para situações e inconscientemente ela gera situações de boicote interno para ela não conseguir se apropriar do dinheiro e ficar e viver bem com conforto. E às vezes a pessoa até consegue viver com conforto, mas ela não consegue ter mais, ela não consegue acumular. Aquele que vai ajudar ela a ajudar os outros, vai poder fazer ela fazer mais uma viagem ou poder ajudá-la a guardar para viver numa situação mais confortável na aposentadoria, por exemplo. O segundo grupo de crenças que a gente fala e que está catalogado é a adoração ao dinheiro. É um tipo de crença que você imagina que você precisa muito buscar o dinheiro, que as coisas vão se resolver quando você tiver dinheiro. E são coisas que não são resolvidas com dinheiro. A pessoa inconscientemente organiza na cabeça dela, pelos caminhos mais tortuosos, situações que mostram que ela vai resolver coisas com o dinheiro. E não é verdade. Às vezes são questões de relações humanas, são questões que não dependem de dinheiro. E ela erradamente entende que ela vai conseguir resolver com dinheiro. Então, normalmente essas pessoas se tornam muito workaholics, elas se dedicam demais, achando que quando elas tiverem, elas vão resolver muitas coisas na vida delas. O terceiro grupo é o grupo do status do dinheiro. Status, sabe? Não tem o status social e tal? Então, inclusive o nome já faz a gente entender um pouquinho do que ele quer dizer.
Status do dinheiro quer dizer aquele tipo de pessoa que acredita que as coisas e as pessoas só têm valor quando tem dinheiro. Então é assim, essa casa só me serve se ela custou muito dinheiro. Essa pessoa só tem valor se ela tem muito dinheiro. Essa pessoa só vale a pena para mim, para eu me relacionar com essa pessoa se ela vestir roupas que mostrem o valor dela, que custaram muito caro, ou que ela tenha um carro muito valioso. Então assim, a pessoa é o tipo de pessoa que só vê valor nas situações, nas coisas e nas pessoas quando isso envolve muito dinheiro. Então você pode estar numa situação muito divertida, muito legal, com pessoas incríveis, mas se aquilo não custou dinheiro, se aquilo não tem refinamento, a pessoa não consegue ver valor naquilo. Lembrando que tudo isso é inconsciente, são esses termos catalogados pela psicologia financeira. E o quarto grande grupo das principais crenças financeiras limitantes catalogadas é a vigilância do dinheiro. Dos grupos que existem, esse normalmente é o visto com bons olhos, porque as pessoas pensam que porque o vigilante é aquele controlado, é aquele que normalmente fez uma reserva de emergência, é aquele que anota as despesas, pensa, não posso gastar mais aqui porque vai faltar ali, não estava no meu orçamento, eu não previ isso, precisa ser depois. Então, normalmente é visto como uma condição saudável. Mas é importante ter em mente que às vezes essa pessoa fica escrava desse controle exacerbado, sabe? Ela não se permite fazer um gasto a mais, mesmo que seja uma super oportunidade, mesmo que seja muito melhor, vai ter uma durabilidade maior, vai ser mais bem usado por mais tempo, porque não estava no orçamento, porque não estava ali calculado que ela podia ter aquilo naquele momento. Então, muitas vezes essas pessoas não se permitem fazer certas coisas, comprar certas coisas. Então, como eu prometi, não vou me alongar aí na descrição dos grandes grupos. O que eu queria que vocês tivessem em mente essas crenças financeiras surgem, se desenvolvem e acompanham as pessoas pelo resto da vida, e elas surgem e são desenvolvidas na infância. Bom, então agora, já que falamos das três grandes grupos, eu queria falar das 3 principais maneiras que a gente aprende sobre o dinheiro. Bom, vocês aí tem alguns professores que eu sei que me seguem, que se inscreveram aqui na lista, mas assim, se aprende de muitas maneiras e a neurociência tem muitas maneiras de explicar. Mas quando a gente pensa em dinheiro, tem 3 grandes modelos que a gente registra na nossa memória como a gente aprende. Então, queria compartilhar com vocês esses modelos, que o primeiro é o seguinte: a gente aprende com o que falam pra gente. Então, se alguém fala pra gente aquele tipo de frase, dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, se a pessoa repete, se os nossos pais, se os nossos avós repetem esse tipo de frase, de ditados populares, isso aqui, nossa, dinheiro não gosta de mim, eu sou pobre. Sabe agora? Tem um monte de pessoa que faz essa brincadeirinha, vou dar um exemplo atual. Você quer um convite do Clubhouse, essa rede social nova aí que tá rolando? Que por enquanto, como é muito nova, só tem para iPhone. Daí a pessoa fala, eu não posso, eu sou pobre, eu tenho Android. E na verdade, muitas pessoas escolheram Android por opção e não porque elas são pobres. Inclusive tem alguns celulares Android que custam tão caro ou mais caros do que os últimos modelos de iPhone. Então, é só um exemplo de como a pessoa fica repetindo, que eu sou pobre, sabe, fica repetindo tanto essa ideia de que acaba passando isso para o filho. Então, o primeiro jeito que os nossos filhos vão aprender é com o que a gente fala. A segunda maneira que eles vão aprender é com o que eles vivenciam. E o que eles vivenciam são as grandes experiências, são os fatos marcantes na vida deles relacionados ao dinheiro. Vou dar um exemplo. Uma vez eu conversei com uma pessoa que no Natal os pais dele eram comerciantes. Então eles tinham uma loja e eles não podiam abrir mão de trabalhar no Natal, né? Até o dia 24 às 4 da tarde. E toda a família os outros parentes dessa família moravam em outras cidades. Então eles nunca podiam se reunir no Natal.
Numa noite de Natal, essa pessoa que contou essa história era criança e a mãe chorou muito, ficou muito triste, muito brava e brigou muito com o marido porque eu não quero saber mais de dinheiro, eu não quero saber dessa loja, porque isso não me dá a chance de conviver com os meus parentes. Eu quero só passar um Natal com a minha família, eu não quero mais dinheiro. Na cabeça da criança, aquilo se formou, né, uma ideia de que o dinheiro era muito ruim. E ele cresceu, então, querendo ser funcionário público e se tornou funcionário público. Que era uma ideia de, bom, então se o dinheiro não é bom, se empreender não é bom, eu quero um trabalho que me dê o mínimo para eu sobreviver, mas que me garanta os finais de semana ou os natais com a minha família e a chance de eu viajar na hora que eu quiser. E a terceira grande maneira é aquela maneira que todo mundo fala, que é a mais comum e todo mundo inclusive negligencia as outras pensando só nessa, que é o exemplo. É fato que o exemplo é muito importante. O comportamento que os pais têm em relação ao dinheiro, independente às vezes do que eles falam, fica mais para a criança do que o que a gente... o comportamento fica mais do que o que a gente falou. Mas... sim, os outros também são importantes, mas o exemplo é muito importante. É aquela história que fica fácil de entender, né? Não adianta você falar para o seu filho comer coisas saudáveis e comer fruta se você mesmo não come. Então é a mesma coisa com o dinheiro. Não adianta falar pro seu filho, eu tenho que economizar, tem que tratar o dinheiro legal, não pode ficar se levando pelos impulsos e os estímulos de compra que existem nas lojas e você sempre vai passear no shopping e acaba comprando coisas desnecessárias porque você cedeu a esse impulso. Ou aquela pessoa que fala que tem que economizar e tem um armário lá com 150 pares de sapato. Bom, então essas três grandes maneiras elas nos dão uma pista, porque na aula que a gente fez ao vivo, eu contei para vocês que também já foi registrado por vários estudos sérios que os principais hábitos financeiros de uma pessoa estão estabelecidos até os 7 anos. Isso tem muito a ver com o que eu falei, né? Que as crenças financeiras se estabelecem na infância. Mas eu tô contando tudo isso para vocês porque se o seu filho agora tem 10 anos, você faz o quê? Nada. Você cruza os braços. Mas junta a primeira parte do que eu falei com a segunda parte que eu te falei. Eu não acabei de te contar que tem uma das maneiras importantes da gente aprender sobre o dinheiro, que é com experiências. Então, o que você pode fazer agora, principalmente para o seu filho, mesmo os adultos, eles podem revisar e reorganizar essas crenças financeiras que eles têm. É que fica mais fácil quando você tem um grande baque, quando você tem uma grande vivência. E até, lembra, eu acho que eu comentei na aula passada também, que eu demorei muito para lançar um curso, porque eu pensei que eu só queria a hora que fosse realmente efetivo. E aí, se vocês se interessarem, até tô para fazer alguma coisa aí, porque agora as ideias saíram. Mas se o seu filho tem mais de 12 anos, você pode sim, mais de 10, mais de 7, né, que o número fala que os hábitos estão estabelecidos até os 7, então se o seu filho tem mais de 7 anos, você pode sim pensar em reorganizar os hábitos financeiros dele antes deles se tornarem adultos, seu filho, filha ou filhos e filhas, antes deles se tornarem adultos, especialmente se você promover situações marcantes. Então envolve ele numa compra grande, faz situações, conta histórias impactantes que façam ele registrar essas informações. Gente, então contei aqui as principais informações que eu tinha ficado devendo na aula passada. Como prometi, não vou me estender tanto, mas essa é a ideia. Vocês são super convidados a continuar me seguindo aqui do jeito que vocês imaginarem, no YouTube, no Instagram. Eu tô em várias redes sociais, agora tô ativa lá no Clubhouse também, tentando reunir pais, tentando reunir jovens, tentando reunir pessoas também para falar desse tema lá. Mas em qualquer rede social você me encontra, me fala suas dúvidas, porque é juntos que a gente vai mudar o futuro financeiro de toda a geração. E se a gente contribuir com uma criança, a gente contribui sem querer da outra também. Tem aquela teoria que não é preciso de uma tribo inteira, uma aldeia inteira para educar uma criança, que é a ideia de que a gente não educa sozinho, né? A gente educa com a sociedade inteira junto. Então conta comigo e até a próxima. Obrigada por ter participado desta aula também. Um abraço!